Hoje eu tô aqui para contar a respeito do meu parto. Eu escolhi um parto cesáreo, que inicialmente estava previsto, para o dia 5 de agosto, mas desde o sábado eu comecei a sentir alguns sangramentos, né? Comecei a sentir que estava saindo alguns sangramentos e um corrimentozinho marrom, também conhecido como tampão mucoso, que é um dos sinais de que o corpo já está se preparando para entrar em trabalho de parto. E aí, na segunda-feira, depois de passar algum tempo com sangramento, eu falei para minha médica e ela pediu para eu ir no consultório. Quando eu cheguei lá no consultório, ela verificou que eu já estava com 1 centímetro de dilatação. Ou seja, a poucas horas dali eu ia começar a sentir algumas dorezinhas, algumas contrações, começando com cólicas leves, A médica me explicou que daqui a algumas horas eu podia sentir algumas cólicas leves e foi de fato o que aconteceu. Eu comecei a sentir cólicas, cólicas que iam e vinham e eu acabei falando com ela pra gente antecipar o parto, Minha mãe que estava muito ansiosa para que antecipasse o parto, porque ela estava com medo de eu sofrer, entrar em trabalho de parto, porque ela não queria que eu tivesse normal por conta da questão do sofrimento do trabalho de parto. E assim, no começo da minha gravidez, eu estava sim avaliando a possibilidade de ter um parto normal, até porque eu não tinha nenhuma contraindicação, eu não tenho problemas com hipertensão, diabetes, tipo assim, não sou acima do peso, sobrepeso assim. Então, não teria nenhum motivo que justificasse uma cesariana, dissesse assim, não, teve uma emergência e por isso que ela escolheu a cesárea. Então, eu estava consciente de que o parto normal seria a melhor opção para mim. Porém, é aquilo, Fizeram tanto aquele terror psicológico de que, tipo, a mulher sofre muito no parto normal. Antes de engravidar, eu sempre ouvi isso, De que a mulher sofre muito e tudo mais. Então, por conta disso, eu acabei fazendo a escolha de querer um parto cesáreo. E minha mãe se disponibilizou a ajudar como rede de apoio no puerpério, E também os custos do hospital, então por conta disso eu acabei aceitando também. E assim, gente, o que eu posso dizer para vocês do cesárea? O primeiro dia foi horrível, horrível. O primeiro dia, horrível. Por quê? Eu senti muita dor, tá? Uma dor muito grande no lado direito, por causa do corte, uma queimação muito grande. Eu sei que cada experiência é individual, tem mulheres que passam pela cesárea e não sentem nada disso. Já tem outras que têm sintomas bem piores, Por exemplo, o ponto da RAC, da anestesia. Tem gente que diz que sente vontade de vomitar ou vomita mesmo, sente frio, sente calor e tudo mais. Eu não, na questão do efeito da anestesia, eu só senti tremedeira mesmo. Não senti frio, não senti calor, não vomitei, graças a Deus, porque tem uma coisa que eu detesto, é vomitar. Então, graças a Deus, isso eu não senti como efeito colateral da RAC. Mas eu tremi igual vara verde em cima da maca, tá? Eu lembro que quando eu cheguei no quarto, minha mãe veio com um lençol me cobrir, achando que eu tava com frio, porque eu tava tremendo demais, demais mesmo. E aí eu disse pra ela que eu não tava com frio de forma alguma, mas que eu estava tremendo bastante por conta da RAC. Então eu passei mais ou menos 1 a 2 horas, eu acho, mais ou menos isso, tremendo quando eu cheguei no quarto. E assim, eu cheguei no quarto, todo mundo super empolgado, Vendo Levi, tirando foto do meu filho, Eu não dormi nada nem na primeira nem na segunda noite, que eu tinha que passar 48 horas no hospital, E assim, eu não dormi absolutamente nada no hospital. Não tem como, é impossível dormir no hospital. Primeiro, por conta da ansiedade, da felicidade, do misto de emoções, Você acabou de passar por um parto, acabou de conhecer o amor da sua vida, o seu filho. Então, assim, não tem condição, Você pensar assim, acabei de ter meu filho, vou aqui dormir, passar uma noite de sono. Não tem como. O hospital é um ambiente diferente, é um ambiente que tem barulho, enfermeiras chegavam o tempo todo para checar como é que eu tava, pressão, mas eu sei que isso faz parte, isso é ótimo e tem que ser assim mesmo, Porque depois de uma cirurgia, depois de um procedimento, você tem que verificar se a pessoa tá bem, Porque os efeitos colaterais vai variar de mulher para mulher. Tem mulher que fica super bem, tem mulher que fica super mal. Então, assim, lógico que os profissionais de saúde, eles estão super certos de ir lá verificar. Então, não tô criticando eles por conta disso, tá? Mas eu tô falando da realidade, do que aconteceu, que eu não consegui descansar de jeito nenhum. Então, eu vinha o tempo todo, ferir pressão, colocar medicamento. Essa parte de colocar medicamento, eu amei, Porque assim, o primeiro dia eu não estava aguentando de dor. Eu estava chorando, chorando, reclamando de dor. E as pessoas que foram pra lá, visitar o Levi, E
foram acompanhar o meu parto, começaram a dizer, ai, mas é assim mesmo, e não sei o que, não sei o que. Mas, gente, nada me convencia que aquela dor não era normal. Eu tava sentindo uma queimação muito forte. E assim, a gente vai dizer, lógico que você tá sentindo uma queimação, porque são 7 camadas cortadas de pele, né? Só que assim, eu acharia, vamos dizer, normal se fosse toda a região, né, cortada, mas não foi toda a região, tipo, o lado esquerdo eu não estava sentindo essa dor profunda, somente no lado direito, que é justamente onde o Levizinho estava, né. Geralmente o bebê tem uma preferência, ou fica do lado esquerdo, ou fica do lado direito, e o meu filho estava do lado direito, então do lado direito foi onde ele saiu, tirou a placenta, então a placenta ela é colada no útero, né, e quando retira a placenta, fica ali uma ferida enorme no útero, naquela região. Então foi isso que aconteceu. Então, por isso que eu estava sentindo muita, muita dor. Eu acredito que seja por isso, mas assim, era somente numa região de queimação. E ela colocou, eu tava com soro, né? E ela colocou a medicação no soro e não passava de jeito nenhum aquela dor. Até que colocaram uma medicação um pouco mais forte, que me deu um pouco mais de sono, mas mesmo assim, mesmo com sono, não consegui dormir, gente. Não tem como dormir em hospital, não tem. E aí aliviou um pouquinho mais a dor, viu? A outra medicação, que eu esqueci o nome dessa medicação, mas botaram uma medicação lá na veia que melhorou um pouquinho. Daí a gente passou os 2 dias no hospital, eu sem dormir absolutamente nada. Gente, olha, a rede de apoio, o acompanhante, é tudo, tá? Se você for entrar no trabalho de parto, independente se for normal ou cesárea, mas principalmente cesárea, que assim, você depende muito das pessoas de uma rede de apoio, saiba escolher bem o seu acompanhante, tá? Se você não tem um marido que seja muito prestativo, muito presente e tudo mais, escolha uma pessoa de confiança para ficar com você no hospital, para ficar com você no parto, tá? Porque tem gente que, assim, você já tá um pouco nervosa pro parto. E tem gente que, se você escolhe uma acompanhante, se for mais nervoso que você, vai atrapalhar tudo. Graças a Deus não foi o meu caso, tá? O meu parceiro ficou lá do meu lado o tempo todo. Teve um momento que ele saiu para fazer umas fotos numa salinha do lado, quando foi fazer exames com meu filho. Mas logo quando ele estava demorando, eu pedi para o anestesista que estava perto chamar ele para ele ficar do meu lado, porque eu precisava daquela segurança e ele ficou. Tirou as fotos lá e ficou do meu lado o tempo todo. Eu lembro que quando o Levizinho nasceu, ele falou para mim que eu seria uma ótima mãe, me deu muitas palavras de incentivo e, gente, isso faz toda a diferença, tá? Rede de apoio não é simplesmente para ser fantasma, ficar só ali do seu lado para dizer que tá só corpo presente, não. Essa questão do amparo emocional é tudo, tudo mesmo, principalmente quando se trata de uma cirurgia, que é algo mais delicado, né? Muita gente fala que a cesárea não chega nem perto na questão do parto normal, porque o parto normal é pior, que não sei o quê. Mas assim, gente, o que eu posso dizer a respeito disso é que não existe parto, tipo, menos, tipo, um melhor do que o outro, digamos assim. Não tem. Eu acho que as duas vias de parto têm o seu prós e o seu contra, tá? Então, não tem esse negócio de dizer que normal é superior. Tipo, vamos dar um exemplo. Tem muitas essas questões, essas picuinhas na internet, né? De algumas mães dizendo que, o normal, quem tem parto normal é mais mãe do que quem tem cesárea, e fica aquela briga. Eu acho assim, o mais importante é que você esteja saudável, o seu bebê venha saudável ao mundo. Se você e o seu bebê estão saudáveis, então tudo certo, entendeu? A via de parto não é o mais importante. O mais importante é você estar com saúde e o seu filho estar com saúde também. Lógico que sim, a cirurgia é algo assim delicado, tem alguns riscos, mais do que o parto normal. Tanto que quando você entra no hospital, antes do internamento, você tem que assinar um termo de responsabilidade em que o hospital se isenta de qualquer complicação que possa vir a ter. E eu confesso a vocês que eu fiquei um pouquinho nervosa quando eu cheguei, assim que eu cheguei no hospital, eu tive que assinar esse termo, porque eu comecei a ler, né? Porque eu não gosto de assinar nada sem ler direito. Assim, lógico que eu não li tudo, porque eram várias páginas, eu tive que assinar várias páginas do meu nome completo. Mas assim, eu dei uma rápida olhada assim, e eu vi que realmente tinha várias cláusulas dizendo que se acontecesse qualquer coisa, que é responsabilidade da pessoa e tudo mais. Então, assim, isso me deu muito nervoso, porque eu fiquei pensando, meu Deus, como é que vai ser? Se acontecer qualquer complicação, não tenho nem, será, direito a reclamar, entre aspas, né? Direito a reclamar, lógico que eu teria, mas assim, não o suficiente, porque o hospital entraria com essa questão, né? De que, tipo, você assinou um termo de responsabilidade. Então, você já estava ciente dos riscos, entende? Então, naquela hora que eu tive que assinar o termo, assim que eu cheguei do hospital, gente, eu fiquei em dúvida se eu assinava ou não, sério. Isso eu não disse a ninguém. Mas eu fiquei olhando lá as cláusulas, eu fiquei pensando assim, e se eu for pra casa e esperar o trabalho de parto normal? Porque eu já estava com dilatação, né?
É tanto que a minha irmã, ela chegou a perguntar pra mim, você não quer esperar não, parto normal? E eu disse, não, eu acho melhor fazer a cesárea logo, porque eu também tava muito ansiosa, gente, pra ver o Levi, eu queria ver logo o Levi, né? Minha mãe tava demonstrando mais ansiedade do que eu, que ia parir, mas assim, eu por dentro, por fora, eu acho que eu não demonstrei tanto, assim, que nem ela, mas por dentro eu estava muito ansiosa, assim, pela chegada do Levi, pra ver Levi. E daí, a gente conversando com a médica, como já estava no trabalho entrando, né, prestes a entrar no trabalho de parto, ela aceitou adiantar o meu parto, né? Então acabou ficando realmente pro dia 4 de agosto o meu parto. E assim, gente, o que eu posso dizer para vocês, né, a respeito de tudo isso? O puerpério não é fácil, tá? Eu estou exatamente, acredito que com 12 dias, 10 dias, eu não tô lembrada agora quantos dias eu tô, mas peraí, deixa eu ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deixa eu ver rapidinho aqui para falar para vocês por quantos dias eu tô. Hoje é dia 14, né? Então, 10 dias. Hoje faz 10 dias, exato 10 dias, que eu estou no puerpério, né? E o que eu posso dizer para vocês é que é bastante cansativo, tá? É bastante cansativo. É gratificante, assim, eu tô muito feliz, mas ao mesmo tempo também muito cansada, porque eu já estou passando por privação de sono. Os primeiros dias eu não consegui dormir nada no hospital, e eu estou aqui na casa da minha mãe e eu também não tô conseguindo dormir muito bem, porque a cada hora eu tenho que estar acordando para dar de mamar. Meu Levi, graças a Deus, gente, ele é tranquilinho, tá? Ele não fica acordando por qualquer motivo, não. Ele até que dorme bem, só que, né, quando ele acorda para mamar, ele chora muito, até encontrar uma posição certa, assim, ele tem aquela pega correta, ele chora muito mesmo. E isso é uma coisinha um pouco difícil de lidar. Uma coisa tem que ter muita paciência com o recém-nascido, é que ele chora por tudo, né, porque é a forma de comunicar deles. E quem não tem paciência para entender que o choro de uma criança é a forma de comunicar, toda vez que o bebê chora, vai pensar que, ai, é fome, ai, é isso, entra aquele desespero, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Sendo que você tem que analisar bem qual é a necessidade da criança, porque às vezes pode ser fome, às vezes pode ser uma fralda suja, às vezes pode ser porque ele tá com frio ou com muito calor. Então, assim, existem muitas variáveis, entende? E eu, bem no comecinho, comecei a ter essa dificuldade de saber qual é a necessidade dele que precisa ser suprida. Será que é fome? Será que é frio? Será que é fralda? Então, como eu não sabia ao certo qual a necessidade dele, dizem que com o tempo a gente vê pelo chorinho a diferença do que é cada coisa. Eu acho que o choro dele é igual para tudo. Para fralda suja, para mamar, ele chora sempre da mesma forma, então não aprendi ainda a detectar a diferença. Mas o que eu faço? Eu fico analisando, né? Eu olho a fralda dele, aí não é. Aí eu vejo, dou de mamar, aí não é. Aí eu fico buscando, assim, os motivos do porquê ele pode estar chorando, né? Então, assim, gente, não é fácil, mas é gratificante. Só escolha o parto cesáreo, gente, se vocês tiverem rede de apoio, tá? Eu sei que nem sempre é opcional, tem mulheres que se planejam a gravidez todinha normal e por algum motivo de emergência é cesáreo. Isso é um caso de exceção, mas eu digo assim, se o seu caso não tem nenhuma intercorrência, você não tem diabetes, hipertensão, não está sobrepeso, não tem nada de fator de risco e o médico diz que você está liberada para ter normal, para tentar o normal, então tenta o normal, tá? Eu não vou dizer que eu estou 100% arrependida de ter feito cesárea, mas sim, eu cheguei a pensar que na próxima gestação em não querer ter cesárea de novo pela minha experiência. E a minha experiência foi complicada também, gente, porque assim, uma coisa que me deixou um pouco nervosa, eu já estava um pouco nervosa, mas não tanto. Eu comecei a ficar mais quando eu dei na maca. O anestesista deu 2 picadinhas nas minhas costas e a anestesia não pegou direito, tá? Eu senti só um calor, uma leve dormência. A médica pediu para eu levantar as pernas, eu levantei. E mostrou que não pegou. Esperei mais um tempinho, levantei de novo e não pegou. Então eu tive que receber 4 agulhadas nas costas para poder começar a pegar anestesia. Outra coisa que me deixou meio nervosa é porque depois de 4 agulhadas, eu acho que a anestesia pegou demais, a menos a impressão que eu tenho. Por quê? Dizem que os movimentos que é para ficar parados é só da cintura para baixo. Gente, eu fiquei até os braços. Meus braços eu não consegui mexer direito, tava um peso. Minha respiração começou a ficar curta, eles colocaram um negócio de oxigênio em mim. E assim, eu conversei com a irmã minha, ela disse que era normal essa questão de você ficar sentindo falta de ar. Só que eu acho que não é normal, tá? Essa questão da dormência nos braços. Mas eu entendi que ele teve que colocar, assim, muita anestesia, porque eu tenho
resistência à anestesia. É tanto que o anestesista, ele ficou surpreso comigo. Ele disse que geralmente isso não acontece, que depois de umas 2 picadinhas ali nas costas da Raque, né, já é o suficiente para que a mulher não sinta mais nada nas pernas. E eu demorei, um tempão, e eles ficaram esperando um tempão a Raque pegar, até que não pegou e teve que dar uma nova aplicação. Então, assim, quando eu percebi que a Raque não estava pegando, gente, eu comecei a ficar ansiosa, eu fiquei pensando, meu Deus, a Raque não vai pegar, vão me cortar, eu vou sentir dor. Então, assim, a minha mente foi a mil naquele momento, tá? E assim, o que eu achei complicado é que nesse momento da anestesia, o acompanhante não pode entrar. Eu queria saber o porquê, gente, que o acompanhante não pode entrar. Pode entrar, tipo, durante todo o processo de trabalho de parto, mas não pode entrar nem na hora da Raque, nem na hora que eu fui sair, na hora que me tiraram de lá da coisa da cirurgia, né, e botaram na maca, disseram que era para o meu acompanhante me esperar lá na sala. Lá no apartamentozinho que a gente aluga como se fosse um apartamento, né? Tem um leito para 2 pessoas e tem um apartamento. A gente aluga um apartamentozinho e pediu para ele esperar lá. Então eu fiquei sozinha, me tremendo que nem uma vara verde e com o meu levezinho, que eu não tava sentindo as pernas, né? E meus braços foi voltando aos poucos, quase no final da anestesia, que foi que meu braço começou a ficar formigando e voltando aos poucos. Aí eu fui me sentindo um pouco melhor, porque eu fiquei pensando, graças a Deus a anestesia tá passando nos meus braços, vai voltar, porque assim, era pra ficar só da cintura pra baixo, então eu ter ficado sem meus braços me deu muita agonia. E a médica disse, olha, eu vou deixar seus braços assim, retos, eu não vou amarrar, até porque depois eu descobri que amarrar é considerado violência obstétrica, tá? Então você vai fazer um parto cesárea e amarram você, isso não é certo. E ela disse, você não desce a mão pra não contaminar a cirurgia. E eu disse, tá ok, tá beleza. E realmente, nem se eu quisesse, eu não tinha como descer o braço, porque meu braço estava muito pesado. E aí depois, no finalzinho, que eu desci um pouco, né, pra descansar, porque meu braço estava muito dormente, muito parado ali, mas já tinha terminado totalmente a cirurgia. E eu fiquei na maca, né, como eu disse a vocês, tremendo, e botaram meu levezinho no meio das minhas pernas, né. E aí eu fiquei lá um tempo sozinha. Quando eu cheguei no apartamento, todo mundo já foi pra cima do meu filho, né? Que é normal, né? Quase ninguém pergunta, como é que a mãe tá, né? A novidade é o filho. Mas assim, gente, eu fiquei muito feliz, né? Muito feliz por ter dado tudo certo. Embora tenha tido essa intercorrência ali no momento da cirurgia, deu tudo certo no final, né? Porque eu estou aqui, estou bem, né? Andando normalmente, me movimentando. Nos primeiros dias é muito complicado essa questão de você querer fazer algumas coisas e não poder. Tipo, por exemplo, onde eu moro tem escadas, né? E eu não pude ir pra lá, né? Até agora eu não posso, porque eu não posso estar subindo várias escadas. Uma escada alta, vários degraus, então não posso estar subindo, né? Por ser apartamento, né? Então, só ser a parte de cima. Se eu tivesse a parte de baixo da casa, né? Seria ótimo, porque eu ficaria um tempo na parte de baixo. Quando eu tivesse uma recuperação melhor, né? Eu ia pra parte de cima da casa. Então, assim, é ótimo. Tá recebendo todo apoio na cesárea, no puerpério, só que eu sinto um pouco de saudade, né? Eu já tô com vontade que acabe logo esse puerpério, porque eu estou com saudade de ir pra minha casa, pro meu cantinho. Eu acho que você tem mais privacidade, né, como mãe, pra você ir se adaptando à rotina do bebê e também dando mais privacidade a quem cuida de você, né? Porque querendo ou não, é bom assim você ter esse suporte emocional, suporte no dia a dia, só que, gente, vamos ser sinceros, né? Também é cansativo para quem cuida da gente, né? Quem também dá esse suporte, seja financeiro, seja emocional, seja o que for, também é cansativo. Eu vejo pelo meu parceiro, né? Que ele é a pessoa que mais me dá o suporte emocional. As outras redes de apoio me dão muito, assim, apoio de tipo, você precisa de um lanche, de um fruto, de uma coisinha aqui e ali, coisas mais assim, né? Mas o apoio emocional eu sinto mais do meu parceiro e eu vejo quão cansado ele tá, né? Eu tento ao máximo poupá-lo, então assim, quem acorda de madrugada, lógico que sou eu pra dar de mamar, mas até pra outras coisas também, eu tento ao máximo não precisar acordá-lo, justamente para que ele consiga dormir a noite toda e ir pro trabalho. Gente, 5 dias só de período que os pais têm, eu acho muito pouco, tá? E para prorrogar uma lei para 15 dias, pena que eu não vou usufruir dessa lei agora. Quem sabe no futuro, né? Se for aprovado. Mas se for aprovado mesmo, de 5 para 15 dias, vai ser ótimo para as mães. As mães vão agradecer muito. Por quê? Porque tem mãe que só tem o marido como rede de apoio. Infelizmente. E aí, se o marido volta pro trabalho, tem mulher que fica totalmente sozinha, né? Mulheres que moram longe da família ou até que moram perto, mas essas pessoas não conseguem dar um suprimento necessário pro resguardo. Então, assim, é complicado, tá? Porque é um período assim que
a mulher ela fica muito sensível também, né? Eu vou fazer um vídeo só relatando a respeito do puerpério, falando sobre o puerpério e o que eu tô achando com a minha experiência estando no puerpério e tendo que me adaptar a uma nova realidade, a um novo estilo de vida, né? Porque antes era só eu e eu pensava só em mim, cuidava só de mim, e agora eu tenho um ser que depende totalmente de mim. Então, assim, a minha vida ela mudou bastante, né? E lógico, eu estou, como eu disse, cansada, mas muito feliz. Muito grata a Deus por ter dado tudo certo, né? E ter Levi, porque é uma herança do Senhor, os filhos são herança do Senhor, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Um beijo.